Tem um monte de gente querendo saber quanto que eu estou recebendo de dividendos da minha carteira previdenciária, focada simplesmente em fundos imobiliários e ações. E isso não vai ser mais mistério, gente, porque nesse vídeo eu vou revelar tudo: dividendos das ações, dividendos dos meus fundos imobiliários, qual foi o ativo que mais me pagou dividendo esse ano e aquele que ficou devendo. Enfim, eu vou aproveitar já que passamos aí da metade do ano e até fazer uma projeção de quanto que eu vou receber de dividendos neste ano aí de 2024. Você já conhece a minha estratégia, né? Foco total em ações, que tem a política de repartir os seus lucros com os acionistas na forma de dividendos. Aliado a isso, tem também aquela renda previsível e mensal que só os fundos imobiliários podem proporcionar. Como eu gosto dessas duas classes de ativos, a minha estratégia é ter uma carteira dividida exatamente igual para fundos imobiliários e ações. Ah, mas por que essa frescura aí de dividir meio a meio? Cara, estratégia não se discute. Tem gente que é 100% em ações e tá rico. Tem gente com 100% em fundos imobiliários e também tá aposentado. Eu escolhi simplesmente ter as duas classes de ativos, pessoal. Então assim, gente, renda variável é um negócio que cada um faz aquilo que acredita. Não tem certo ou errado, mas sim aquela estratégia que você confia e segue. Até porque, se existisse aí uma carteira perfeita, tava todo mundo rico. Pra mim, a minha carteira é a melhor do mundo, porque é a que eu sigo acreditando e colocando aí meu dinheiro. Claro que, obviamente, eu tenho minhas considerações. Como é uma carteira previdenciária, eu preciso ter o cuidado em constituir um portfólio focado na segurança, previsibilidade e principalmente na geração de renda. E esse tipo de carteira, pessoal, é projetado para garantir que quando eu dar tchau para o meu trabalho CLT, eu continue tendo uma fonte de renda confiável sem surpresas desagradáveis. Agora, por que eu escolhi dividir o meu patrimônio 50% em fundos imobiliários e 50% ações de dividendos? A resposta é muito simples: diversificação e equilíbrio. Com essa divisão, eu consigo capturar o melhor dos dois mundos. Os fundos imobiliários me proporcionam uma renda mensal estável, enquanto as ações de grandes empresas tendem a gerar resultados sólidos refletindo dos meus dividendos. E claro, essa combinação também ajuda a diluir os riscos, pois eu estou diversificado em diferentes tipos de ativos. Dentro da classe dos fundos imobiliários, eu invisto em fundos de shopping, fundos de logística, lajes comerciais e os de papel, que foca em dívidas imobiliárias. Para escolher esses fundos imobiliários, eu prezo principalmente pela qualidade dos ativos que compõem o fundo. Afinal, nós estamos falando de imóveis e, como sabemos, localização e qualidade de um imóvel fazem toda a diferença. A gestão do fundo também é outro ponto extremamente importante, né? Já que é essencial que o fundo seja gerido por uma equipe experiente que saiba aí como extrair o máximo de valor de cada ativo. A previsibilidade dos rendimentos é outro fator de decisão. Eu prefiro investir em fundos imobiliários que pagam rendimentos consistentes, mesmo que sejam um pouco menor do que aqueles que prometem altos rendimentos, mas são muito voláteis. E por último, a diversificação de inquilinos, né, para evitar o risco de concentração. Já as ações, eu faço uma análise fundamentalista detalhada da empresa. Eu preciso ter certeza, pessoal, de que eu estou investindo em uma empresa sólida, com bons fundamentos e que tem um histórico consistente no pagamento de dividendos. Além disso, eu busco empresas que atuam em setores estratégicos e defensivos, ou seja, aqueles que são menos impactados por crises econômicas. Uma empresa clássica com essas características e faz parte da minha carteira é o Banco do Brasil, BBAS3. Empresa sólida, com alta capacidade de gerar lucros e distribuir dividendos gigantescos aos seus acionistas. E eu já vou até adiantar para vocês que o Banco do Brasil, com esse dividendo que ele pagou agora no mês de agosto, garantiu o posto de maior pagadora de dividendo da minha carteira desde quando foi iniciada, lá em 2020. Enfim, gente, para mim, quando se fala em carteira previdenciária, a segurança e consistência são mais importantes do que tentar adivinhar qual será o próximo grande investimento. Aqui no meu canal, o foco é em ativos sólidos, bem geridos e com histórico comprovado de geração de renda. Mas agora chega de teoria e vamos para a prática. Em 2024, a minha carteira de ações e fundos imobiliários já me entregaram dividendos no total de R$ 22.113. Se eu pegar esse total e dividir por 8 meses, de janeiro até agosto, eu chego no dividendo médio mensal de R$ 2.764, gente. Olha só que legal. E quem me acompanha já sabe, né, que minha meta para 2024 é fechar com no mínimo R$ 2.500 por mês em média de dividendos. E pelo resultado, até o momento, essa meta vai ficar no chinelo. Colocando a visão somente de ações, total de dividendos praticamente R$ 9.000, com média mensal de R$ 1.121.
Junho, por enquanto, foi o mês que mais me surpreendeu, né? R$ 2.600. Só que em contrapartida, julho foi o mês de menor dividendo. E ainda assim, a estratégia de dividendos mensais com ações vem dando certo. Dividendo todo mês, pessoal, sem falhar. E esse baixo dividendo do mês de julho se explica porque no meu calendário, julho, eu tenho apenas uma ação distribuindo dividendos. E eu já cheguei a comentar com vocês, né, que é um ponto aqui que eu estou analisando. E a ideia é que eu preencha com mais ações os meses, né, que eu tenho pouca recorrência de entrega de dividendos. Um detalhe interessante é que a CEMIG vem surpreendendo em 2024. É na verdade o destaque do ano até o momento. É a empresa que mais me pagou dividendos, seguida por Banco do Brasil e Taesa. Só para se ter uma ideia, a CEMIG depositou na minha conta agora em agosto a bagatela de R$ 1.160. Junho, ela também já tinha transferido dinheiro para minha conta, né, R$ 828. Aí somando esse monte de dinheiro, a CEMIG disparou em primeiro lugar da carteira. Mas isso falando apenas de 2024. Porque quando eu considero desde o início da carteira, entra em cena o grandioso Banco do Brasil, com um total de dividendos de R$ 5.500, seguido por Taesa, que também ultrapassou os R$ 5.000, Santander vem em terceiro e a CEMIG fica na quarta posição, com R$ 2.600. Entrando agora no mérito dos fundos imobiliários, o total de R$ 13.100 recebidos de dividendos até o momento, gerando uma renda mensal na casa de R$ 1.643. E fundos imobiliários a gente já sabe como é que funciona, né, gente? A renda é mensal, previsível e sem grandes surpresas, salvo aí algumas poucas exceções. Tá, mas olha só, e esses picos aqui, que negócio é esse? Isso aqui, gente, é dividendo de lucro não recorrente. Na grande maioria das vezes, esse pico ele ocorre nos meses de janeiro e julho, que é o fechamento de cada semestre. Basicamente, né, quando um fundo fica com algum lucro represado que ainda não foi distribuído, quando chega no final de cada semestre, a gestão ela precisa obrigatoriamente entregar isso para o cotista. Afinal, 95% de todo o lucro que um fundo gera precisa ser destinado aqui para os cotistas. Numa visão mais estendida, isso fica muito fácil de visualizar. Notem que janeiro e julho os dividendos costumam ser maiores, e isso é reflexo da distribuição do dividendo que estava ali, represado até o fechamento do semestre. Mas olha só, o que aconteceu aqui em setembro de 2022, que também houve um pico enorme de dividendos e não foi no fechamento do semestre? Bom, a gente pode ir lá investigar. Vamos filtrar aqui o ano de 2022, vamos lá no mês de setembro, e aí a gente percebe que tivemos um ativo, o ALZR11, pagando um ultra mega dividendos, justamente neste mês. Isso aí, gente, foi fruto do lucro da venda de um imóvel e simplesmente o fundo preferiu entregar o lucro antes do fechamento do semestre. E tá tudo certo. Mas na grande maioria das vezes, o pagamento não recorrente é feito aí nos meses de janeiro e julho, quando fecha o semestre. E isso é muito bom, é uma espécie aqui de 13º e 14º salário para o investidor. Vamos seguir aqui. Ah, gente, olha só, ia me esquecendo. Eu já tinha anunciado para vocês a retirada de dois fundos imobiliários da carteira, o BCFF11 e o HCTR11. Eles continuam aparecendo aqui porque até alguns meses atrás eles ainda me entregavam dividendos e o histórico acaba sendo contemplado nessa visão. E eles desaparecem a partir do momento que eu coloco um período que não houve mais o pagamento de dividendos. Por exemplo, se eu colocar aqui os dividendos de julho, agosto, os ativos vendidos já não aparecem mais. Por quê? Porque a partir do momento que a gente vende um fundo imobiliário, no mês seguinte eles já não pagam mais os dividendos. Simples assim. Só que em contrapartida entra em cena o KNCR11, que já entrou na carteira jogando. Eu digo isso porque todo o dinheiro da venda aí do BCFF11 e do HCTR11 foi direcionado para ele. Então, ele já entrou com um patrimônio próximo dos demais ativos. Entrou jogando, né? Vamos dizer assim. Fato é que o IRDM11 foi o fundo que mais me pagou dividendos no mês de agosto, seguido por XPML11 e o LVBI11. E considerando desde o início do ano, o XPMOL, né, toma aí o primeiro lugar e o IRDM11 cai para a segunda posição, em termos aqui de dividendos. Como eu estou considerando desde o início do ano, o HCTR11 e o BCFF11 aparecem, né, porque neste intervalo eles pagaram dividendos. Agora, meus amigos, olha só. Se segura aí na cadeira porque vai entrar a parte mais importante do vídeo. Dá uma olhada nisso. Quando eu considero todo o intervalo de investimento da carteira, considero também minhas duas classes de ativos e coloco aqui numa visão anual, meus amigos, olha isso. Nós estamos diante da imagem onde o dividendo de 2024 está muito, mas muito próximo de superar o dividendo do ano anterior. Faltando basicamente, vamos fazer a conta aqui, esse menos esse, 350 conto para superar o dividendo de 2023. E aí, alguém tem dúvida que isso vai ser alcançado ainda neste mês de setembro?
Nesse ritmo, gente, é muito provável que eu termine 2024 com um dividendo recebido superior a 30 mil reais. Essa aí é a minha projeção. Essa é a expectativa para 2024 e eu estou muito contente com esse resultado. E agora eu quero que você me deixe aqui nos comentários quanto você já recebeu de dividendos nesse ano e qual sua projeção para fechar 2024. Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.